Por séculos, uma pergunta ecoou pela história: os evangelhos são registros de fatos ou apenas histórias de fé? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nisso. Mas em vez de olhar só para textos antigos, vamos cavar literalmente na terra da Judeia para ver o que as pás e picaretas dos arqueólogos têm a nos dizer. E a questão central é essa, né? O que está nos evangelhos é história ou lenda? São fatos com os pés fincados no chão do mundo real ou são criações de uma fé que veio muito tempo depois? Por muito, muito tempo, a resposta era basicamente uma questão de fé. Mas aí, algo mudou. De repente, as pedras que ficaram em silêncio por 2 milênios começaram a falar. Foi aí que a arqueologia entrou em cena e trouxe uma dimensão totalmente nova para esse debate. E a nossa primeira parada é no meio do deserto. A gente vai direto para os manuscritos de Qumran, uma descoberta que, sério, praticamente reescreveu o que a gente achava que sabia sobre as esperanças do povo na época de Jesus. Ok, vamos lá. O desafio era o seguinte. Por muito tempo, vários críticos disseram que a ideia de um Messias divino que sofre, que cura as pessoas, era uma invenção da igreja, lá do 2º século, algo que não tinha nada a ver com o judaísmo da época de Jesus. Mas então, em 1947, um pastor de ovelhas procurando um animal perdido acabou tropeçando em uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Lá nas cavernas de Qumran, foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Pensa num verdadeiro tesouro de pergaminhos que abriu uma janela direta para a vida e principalmente para as crenças judaicas, exatamente na mesma época em que Jesus viveu. E o que esses pergaminhos revelaram? É simplesmente fascinante. Eles falam de uma comunidade judaica que esperava com muita ansiedade por figuras messiânicas. Mas o ponto-chave, a virada de jogo, está num texto chamado Apocalipse Messiânico. Ele descreve um Messias que iria curar os doentes e ressuscitar os mortos. Sou familiar? Pois é, são exatamente as coisas que Jesus diz que veio fazer. Ou seja, a figura de Jesus, longe de ser uma invenção, conversava diretamente com as esperanças que já existiam no seu tempo. Certo, então o contexto cultural bate. Mas e a geografia? Será que os lugares citados nos evangelhos existiram de verdade? A arqueologia nos ajuda a encontrar a Jerusalém que as pedras escondem. Outra crítica bem comum era sobre a geografia dos evangelhos. A ideia era de que lugares como o tanque de Betesda, onde Jesus teria curado um paralítico, eram só alegorias, símbolos, invenções de autores que, na verdade, nunca tinham pisado em Jerusalém. E então vieram as escavações. E o que foi que acharam? Exatamente, o tanque de Betesda. E não como uma metáfora, não, um lugar físico, real. E a parte mais incrível, ele tinha 5 pórticos ou 5 colunatas, exatamente como o Evangelho de João descreve. Uma precisão de detalhes que a arqueologia veio e confirmou. Ok, os lugares eram reais. E as pessoas? Um personagem absolutamente central na história da paixão é o governador romano que julgou Jesus. A pergunta que não queria calar era: Pôncio Pilatos realmente existiu? Por séculos, não existia nenhuma prova física da existência dele fora dos evangelhos e de alguns textos. Nada em pedra. Até que a resposta veio, em 1961. Em Cesareia, arqueólogos desenterraram uma placa de pedra. Era uma inscrição dedicando um templo ao imperador Tibério. E lá estava, cravado na pedra, o nome e o título: Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia. Era isso. Mais uma peça do quebra-cabeça histórico se encaixava perfeitamente. Lugares confirmados. Pessoas confirmadas. Mas e o evento central de toda a narrativa? A crucificação. Vamos ver agora a evidência física de um dos momentos mais dramáticos da história. Aqui, o ceticismo era ainda maior. A visão dominante era que as vítimas da crucificação eram amarradas na cruz e não pregadas. E mais, por serem criminosos, jamais receberiam um sepultamento digno, o que, claro, faria toda a história do túmulo de Jesus ser uma pura invenção. Essa ideia prevaleceu por muito tempo. Mas aí, em 1968, uma descoberta um tanto sombria mudou completamente o jogo. Foram encontrados os ossos de um homem chamado Johanan, que viveu na mesma época de Jesus. A evidência era irrefutável.
O osso do calcanhar dele ainda estava atravessado por um prego de ferro. Isso não só provou que a prática de pregar as vítimas era real, como tem mais. Ele foi encontrado num ossuário, uma caixa onde se guardavam os ossos. Isso mostrou que, sim, era possível que uma pessoa crucificada recebesse um sepultamento digno. Então, beleza, vamos juntar todas essas peças. O que a gente tem até agora? A partir daqui, vamos analisar a confiabilidade dos próprios textos. Mas agora, com essa base histórica que a gente construiu. Sabe, uma forma de medir a confiabilidade de um texto antigo é ver o tempo entre o que aconteceu e a cópia mais antiga que a gente tem. Bom, o fragmento de evangelho mais antigo que existe é de menos de um século depois dos eventos. Agora, compara isso com as Guerras Gálicas de Júlio César, a cópia mais antiga de quase 1000 anos depois. Então, quando se fala de evidência textual, a base dos evangelhos é considerada excepcionalmente forte. Então, vamos amarrar as pontas do que a gente viu. 1. As expectativas sobre o Messias na época foram confirmadas lá pelos manuscritos do Mar Morto. 2. A geografia de Jerusalém, confirmada pelo tanque de Betesda. 3. As figuras-chave, confirmadas pela Pedra de Pilatos. E 4. As práticas de crucificação, confirmadas pelos ossos de Johanna. E para resumir tudo isso, tem uma citação de W. F. Albright, um dos maiores arqueólogos do século XX. Ele resumiu de forma brilhante, dizendo o seguinte: não há dúvida de que a arqueologia confirmou a historicidade substancial da tradição bíblica. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. A arqueologia não está aqui para provar a fé de ninguém. A fé é outra esfera, é algo pessoal. O que a arqueologia faz é outra coisa. Ela dá um alicerce histórico firme. Ela encora a narrativa bíblica num contexto de verdade, tornando-a, como alguns especialistas gostam de dizer, racionalmente plausível. Então, no fim das contas, a arqueologia nos deixa num lugar fascinante. O cenário, as pessoas, as práticas que a gente lê nos evangelhos, nada disso parece ser lenda flutuando no tempo. Pelo contrário, tudo está ancorado na realidade dura do solo da Judeia. E aí fica a pergunta: se o palco é real, se os atores são reais e as práticas são plausíveis, o que isso significa para a história que foi contada? Essa é a questão que as pedras nos convidam a refletir.